você tem todas as informações dentro do seu software de gestão, do SAP. Por que você usaria uma solução diferente de um outro provedor, por exemplo, para coletar informações de dentro de uma plataforma que tem a governança que você sabe que o mercado exige, tem a segurança que você precisa, que seus dados estão ali dentro, seguros? Por que você vai usar uma outra solução? AgroSummit Podcast no ar. Hoje a gente tem um espaço aqui para debater sobre tecnologias, inovações, sistema de gestão, tudo para o agronegócio. Eu sou Bianca Carvalho, host aqui do podcast. Ao meu lado nesse bate-papo o Marcelo Signorini, CEO do Grupo Portal RP. E a gente recebe Rafael Okuda, vice-presidente de agronegócio da SAP Brasil. É um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Não, o prazer é nosso. Rafael, para o pessoal já começar a entender quem é o Rafael e como é que você entrou nesse mercado de agro, fala um pouquinho de você, um pouquinho da sua experiência, um pouquinho da sua entrada na própria SAP, para o pessoal aí já entender o nosso entrevistado, né, Bianca? Isso mesmo. Não, perfeito. Pessoal, obrigado de novo, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Então, eu sou de Londrina, no Paraná, a cidade vive o agronegócio, meu pai trabalhou no Instituto Agronômico do Paraná há bastante tempo, e eu acho que veio um pouco da família mesmo, né? A gente vai crescendo, vai convivendo, né, com engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, e vai criando uma paixão, queira ou não, por isso. E quando eu entrei no mercado de tecnologia um tempo depois de formado, eu já nas empresas que eu trabalhei na TOTUS um tempo, trabalhei na DataSul, na IBM também. Isso estamos falando de uns 20 anos. Não, faz tempo. Melhor não entrar em detalhes. É melhor não entrar em detalhes. Mas tá jovem, cabelos na SAP eu tenho 10 anos. 10 anos. Mas sempre atuando em empresas de agronegócio. E 10 anos atrás, quando eu ingressei na SAP, coincidiu um pouco ali com o plano da Cristina, que era a presidente Cristina Palmaca. E ela está hoje no hoje ela é a Latam, nossa né? presidente regional. Ela fica a presidente regional América Latina. E naquela época ela já tinha esse pensamento, essa ideia de separar o agronegócio das outras indústrias, né? Até pela relevância do agronegócio para o PIB brasileiro, a relevância das empresas, né? Então a gente fez isso naquela época. Desde então, ela já me colocou nessa diretoria e a gente começou a atuar ali. Uma célula menorzinha, a gente foi crescendo com o tempo, atingindo metas que a gente foi nos colocando ao longo desse tempo. E hoje a gente está aí, 10 anos depois. Porque você já comentou com a gente antes aqui que vocês enxergam o agro brasileiro por quatro formas, né? A parte de proteína animal, a parte de sucro energético, fruticultura. Citros. E a quarta que você comentou? Grãos. Então, vocês têm soluções para atender esses 4 segmentos dentro do agro, certo? Isso. Até um pouquinho antes desses 10 anos, o que aconteceu? A SAP ela começou a olhar para desenvolvimento de produto para alguns desses segmentos que você falou, tá, Marcelo? Então, a gente via uma necessidade, até por entender a complexidade de uma cooperativa, por exemplo, toda a forma de comercialização de grãos aqui no Brasil, então o barter, né, trocar grão por defensivos, fertilizantes, toda essa questão, todas essas questões processuais que existem mais aqui, ou são uma inovação, vamos chamar assim, um pioneirismo brasileiro que ele exporta, né? Hoje a gente tem Argentina, que leva tecnologia que foi criada aqui. Exato, na verdade, tecnologia de processos, né? Processos que aqui foi um grande ensinamento para vocês também, né? Exato. E a gente começou a olhar para essas tecnologias, né? E olhar para esses processos, e a gente sabia que a gente tinha que enquadrar isso para dentro do sistema também, né? Então a gente começou a olhar isso. Teve a criação do Labs, mais ou menos nessa época também. Então hoje a gente tem células de inovação e de desenvolvimento olhando para tecnologias específicas para agronegócio, e é lógico que o Brasil é uma parte muito importante disso, tá? A gente tem um foco grande nos 4 segmentos que você falou. É lógico que a gente olha para supply chain, a gente olha também para indústrias químicas, mas aqui, na minha divisão, a gente tem um foco muito grande nos 4, né? Grãos, proteína animal, sucro energético e citros. Muito bom. E as soluções, elas vão, como a gente costuma dizer, do campo ao prato. Campo ao prato. Atende aí toda a cadeia.
Exato. Talvez essa seja a nossa maior fortaleza e uma coisa que deixa a gente bastante feliz, né? De conseguir atender o cliente de ponta a ponta. Então, a gente tem casos muito emblemáticos onde... Por que a gente fala agronegócio e alimentos, né? Porque tem alguns clientes que realmente eles têm a produção, né? Eles são produtores da maior parte da matéria-prima que eles utilizam, dos insumos, e eles vêm voltando na cadeia até transporte, né? Então a gente tem clientes aí que, inclusive, tem a própria embarcação. Então o navio é deles, transportar para fora do Brasil. É mais comum isso no agro, né? Você conseguir levar uma solução para você atender toda essa cadeia. E essa cadeia ela é muito integrada. Todo mundo tem que estar, de uma certa forma, a cooperativa tem que falar com o cooperado, tem que falar com a indústria, tem que falar com a indústria de insumo, tem que falar com o banco. Como é que vocês levam a sua solução integrando tudo isso? Isso, para vocês, é também um desafio, não? É um desafio. Você disse que é normal, né, Marcelo? Essa é uma barreira que a gente vem vencendo também, né? Porque... É natural que uma empresa, às vezes, utilize uma solução, por exemplo, para a gestão do produtor e aqui no mundo mais corporativo da companhia tenha outra solução. Mas hoje, a verdade é que a gente consegue ter a mesma solução permeando toda a cadeia. Tudo. E quando a gente fala de cooperativa, você citou esse ponto, não sei se eu posso entrar aqui, mas... Você fica à vontade, Mas a cooperativa é um mundo... Eu, particularmente, sou apaixonado, né? E quando você olha para a figura do cooperado, onde ele é o fornecedor, ele é o cliente, ele é o dono, né? Então, ter essa figura do cooperado, que para a gente é central, a gente gosta de olhar muito para isso e ter soluções onde você atende o cooperado nessas diversas frentes onde a cooperativa precisa interagir com ele, é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, uma coisa que eu acho que a gente precisa estimular bastante essa utilização de tecnologia para olhar bastante para o cooperado, para o produtor. E é onde que, por exemplo, hoje quando você fala de cooperativa, a gente tem cooperativa em todo lugar no Brasil. Como é que é para vocês hoje atender uma cooperativa aqui em São Paulo, que é mais fácil a questão da conectividade, com alguém que está lá, de repente, que a gente conversou aqui antes, no interior do Maranhão, no interior de Goiás? Como é que é para vocês isso hoje? Sim. Eu acho que evoluiu bastante, né? Quando a gente fala de conectividade, a evolução foi notória ao longo dos últimos anos, principalmente os últimos 3 anos. Eu acho que essas tecnologias, né? Starlink, sim, e mesmo satélite, e cobrir a área sombreada. A gente vê muitas usinas fazendo isso aqui no interior de São Paulo também. E a gente tem se surpreendido bastante com quão avançada tá esse tipo de discussão no campo, né? Então, a gente tem conseguido atingir Goiás, interior do Paraná. Por mais que a gente fale de Paraná, Santa Catarina, tem algumas regiões que tem uma dificuldade maior de sinal, sim, mas a gente tem visto uma evolução grande aí, não tem sido uma barreira não, viu? Ótimo, show de bola. Acho que a gente está evoluindo nesse sentido. Eu também acho. Isso é muito bom. Essa questão da conectividade, a gente vê muitas companhias telefônicas, né, que estão investindo cada vez mais. Então, quando a gente fala que o agro é técnico, definitivamente o agro é técnico. Total. Exato. Sim. Total. Um outro ponto que eu acho que também é bastante importante a SAP hoje, vocês levam uma solução que é o RISE, certo? Que é o S/4HANA. Exato. Que é mais conhecido no mercado. E é exatamente o que eles falaram, ele é na nuvem. Ou seja, ele para ser uma solução local, uma solução on-premise, ele tem um pouco mais de dificuldade ou ele não é possível, certo? Hoje a gente estimula muito a adoção da solução em nuvem, né? Porque até facilita também. Você tem o mesmo fornecedor entregando a solução, né? A subscrição, a infraestrutura através do mesmo contrato, da mesma interface e também o serviço de sustentação daquilo. Isso é muito mais fácil, reduz risco também, para o cliente é melhor, o custo é menor, então a gente estimula bastante a utilização. E eles estão sendo estimulados e estão realmente caminhando para isso, adotando soluções na nuvem. Sim.
Porque tinha aquela máxima, né? O agro não vai para a nuvem, o agro não vai não sei o quê. Isso já está sendo, essa barreira, mais uma barreira que já está sendo rompida. Ah, com certeza. Não, eu diria que o agro é na nuvem. Diria que o agro é na nuvem. Né? O agro é na nuvem. O agro é na nuvem. Né? Até pela particularidade, como você falou, né? De ter toda essa questão de ter várias regiões, né? A distância, a localização. E isso é uma coisa que demanda tecnologia. A gente precisa olhar para isso e temos diversos casos, diversas empresas já indo para a nuvem realmente. Ninguém está travado nisso não, nessa discussão. E como é que você vê hoje a transformação digital dentro do agro? Você acha que isso tem a ver realmente com tudo que a gente está passando hoje, como sendo uma onda, né, realmente, que a gente está falando? Ou tem a ver também com o processo sucessório dentro das empresas, dentro das fazendas, dentro das usinas? Como é que vocês veem essa transformação digital dentro do agronegócio? Sim. Quando a gente fala de tecnologia para agronegócio, eu acho que, primeiro, o Brasil ele é um expoente disso, né? Você tem uma entidade que funciona no Brasil, é a Embrapa, a gente exporta muita tecnologia, muito conhecimento. Eu tenho alguns amigos de Londrina ou mais aqui para o Centro-Oeste, que eles vão para fora e eles lecionam, dão treinamento, então são especialistas em grãos, né, soja, proteína animal. Manejo de criações. A gente tem muita tecnologia aqui, né? E o Brasil é um expoente. O Brasil é um dos maiores produtores de agronegócio do mundo, se não for o maior, né? Eu puxando um pouquinho da sardinha para a gente, mas... né? Com certeza. Por que não, né? E quando a gente olha para a tecnologia também... Eu lembro de uma matéria que eu vi, até eu revisitei essa matéria um tempinho atrás, uns 6 meses atrás, e a gente falava muito de carro elétrico, né? Mas 2 anos atrás, a quantidade de carros elétricos de Tesla, por exemplo, nos Estados Unidos, ela era 3 vezes menor que a quantidade de colhedoras elétricas, né? No Brasil? E assim, não tripuladas. Não, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Não tripuladas. Então, tinha muito mais no campo do que na cidade. Sim, que bacana. Você teria mais equipamentos elétricos nesse momento no campo. Exato. E a gente começou a falar do Tesla na cidade. Né? Exato. Com a mobilidade. Mas já está sendo colhido muito milho não tripulado de uma forma elétrica. Exato, e a gente fala muito mais da cidade do que do campo, né? Interessante isso, interessante esse ponto de vista, né? Porque eu acho que a tecnologia, ela pode ser mais sentida por um volume maior de pessoas. E a informação que está acontecendo no campo também não chega muito para a gente da cidade. Concorda com isso? Não? Eu acho que chega pouco. Você está lá dentro de Londrina, você conviveu com isso. Mas imagina as pessoas que estão aqui em São Paulo. E também nesse universo, né, de tecnologia. A gente recebe constantemente, né, informações e fica sabendo de tudo. Mas o pessoal de fora talvez seja um pouco mais difícil. Né? Mas agora sabe, portal.agrosummit.com.br. Então, ali vão ter mais informações e você está buscando informações de tecnologia do campo. Exatamente. Você vai encontrar no portal, acho que isso é importante. E com certeza a SAP é um parceiro nosso e ela está dentro do portal com muitas informações relevantes. E aí, Rafael, fala um pouquinho inteligência artificial, que é o tema da moda, todo mundo fala isso hoje. O que está acontecendo no agro em relação à inteligência artificial? A verdade sobre inteligência artificial quando a gente fala para um cliente SAP, por exemplo, né, a gente tem alguém utilizando ali o software de gestão. As informações elas estão ali. As informações que você precisa para tomar uma decisão, para montar um dashboard, para você conseguir aglutinar isso e tomar uma decisão realmente que direcione ou um caminho diferente dentro da sua empresa, ou você tomar uma decisão importante dentro de uma companhia, elas estão ali. O que acontece com inteligência artificial, essa é uma visão minha, o que acontece? Você tem todas as informações dentro do seu software de gestão, do SAP. Por que você usaria uma solução diferente de um outro provedor, por exemplo, para coletar informações de dentro de uma plataforma que tem a governança que você sabe que o mercado exige, tem a segurança que você precisa, que seus dados estão ali dentro, seguros? Por que você vai usar uma outra solução, né? Tá tudo ali dentro. Então, o que a gente fez... Não faz sentido. Não faz sentido. Até por uma questão de segurança, né? De governança.
Você ter tudo ali dentro. Então, o que a gente fez, a gente tem uma solução, né, que é a torre de controle, Control Tower, que você consegue utilizar tanto para olhar para sustentabilidade, olhando também para a inteligência artificial. A gente tem alguns cenários prontos de inteligência artificial que você já consegue aproveitar, né? Você pode criar os seus próprios cenários também, mas a verdade as soluções estão todas dentro, as informações estão todas dentro do SAP. Sim. Então é só você aglutinar aquilo ali e utilizar isso para tomar decisão. Você comentou da Control Tower, ela também tem uma ferramenta para mensurar a emissão de taxa de carbono. Exato. Né? Que é um assunto bastante em pauta aí, principalmente no agro, né? Em relação à sustentabilidade e tudo mais. Como é que funciona essa ferramenta? Mesma coisa, né? A gente tem as informações que são relativas à sustentabilidade dentro do RP. Então, o RP, ele tá ali. O que o Control Tower faz? Ele simplesmente traz isso em uma visão que consiga te dar os dashboards que são necessários hoje para o mercado, para você conseguir fazer o reporte de sustentabilidade, tá? Então, simples assim, é uma visão gerencial através de dashboards, realmente, para você conseguir aplicar aí para o seu time de sustentabilidade. E isso está muito ligado hoje ao conceito de ESG. Exatamente. E o conceito de ESG dentro do agro, ele se faz muito mais importante em relação ao próprio impacto ambiental que as empresas de agro têm. E já é muito bom saber que dentro da solução da SAP, você já tem essas informações disponíveis. E essa informação disponível, ela é uma informação disponível apenas para aquele seu cliente, ou ela se torna uma informação de mercado? Como é que vocês enxergam essa massa de informações que vocês estão gerando para apoiar a evolução do setor? Sim. É que aí entra um pouco no conceito aí de proteção de dados, né? Então, você pode sim ter as informações compartilhadas desde que aquela companhia, aquele grupo, aquela corporação decida dividir, né? Então, as informações, elas são do cliente, né? Então, o cliente, ele tem aquelas informações ali, ele divide se for necessário. Sim, ele compartilha. Ele compartilha se for necessário. Né? Bacana. Uma outra coisa que eu acho que faz muito sentido a gente entender. Quando você olha todo esse mercado, todos os elos, você vai olhar empresas que estão bastante avançadas em relação ao uso da tecnologia, em relação ao uso do software. Só que existe uma outra parte que é muito relevante, que está só mecanizada. Quando eu falo mecanizada, ela tem lá o trator, ela tem uma boa forma de cuidar da terra, de cuidar mas ela não está informatizada, não chegou para ela ainda a transformação digital. Como é que você vê, Rafael, isso hoje, olhando o mercado como um todo? Você tem empresas... Como era o sistema, vamos falar, o sistema bancário no passado? Você tem uma parte que está bancarizada e uma parte que não está bancarizada. Só que essa parte que não está bancarizada, nesse setor, é uma parte muito importante, que é uma parte produtora. E quando você enxerga que ela não está informatizada, não chegou para ela ainda, e quando você entende que cada vez mais esse setor ele tem que estar integrado, conectado, porque eu tenho que saber se eu vou comprar defensivo, se eu vou produzir, o quanto eu vou produzir, o quanto eu vou usar de defensivo, porque aquilo depois é perda. Se eu vou lá e vou comprar 20 toneladas lá de defensivo e não vou usar, aí em um momento aquilo perde, porque tem validade, e o agro ele é por ciclo, por safra. Como é que você enxerga isso hoje, assim, essa diferença de maturidade? E o que você falou é interessante, né? Se é perda, não é sobra e acaba tirando da lucratividade dos próprios cooperados no final do ano, né? Então, o que a gente tem feito bastante com algumas cooperativas, vamos pegar esse exemplo, é trabalhar para difundir a tecnologia através da cooperativa. Então, assim como eles centralizam a compra de defensivos, por exemplo, acabam direcionando, centralizam a compra de maquinário, a gente também tem alguns casos onde a gente incentiva através das cooperativas a entrega de serviços com mais tecnologia na ponta, né? Então, como eu falei antes, né? Entregar um serviço, entregar alguma forma do cooperado interagir com a cooperativa através do celular, através do próprio SAP, e chegando até
esse cliente final, né? Como cliente, como fornecedor, de novo, como dono da empresa, né? Então, esse é o trabalho que a gente tem feito, tá? Tentando atingir o produtor através da companhia. Da cooperativa, né? Também. E é bom saber que a SAP, o tamanho que é a SAP no mundo, é uma empresa gigante, uma empresa que atende todo tipo de setor, todo tipo de empresa, ela olha a cooperativa e ela busca a iniciativa de chegar na ponta ali do pequeno, médio, grande produtor que precisa dessa informação e precisa dessa transformação digital para conseguir chegar naquele momento. A gente tem alguém que está aqui, alguém que vai subir, vai equalizar o nível de uso e adoção de tecnologia, que para vocês é importantíssimo. Né? Exato, porque as coisas estão todas conectadas. Né? Então, a capacidade do produtor de produzir mais por hectare ou de fazer a gestão do estoque dele, da mão de obra dele na propriedade dele, está totalmente conectada com a cooperativa. Então, a gente tem soluções, inclusive, para atender lá a ponta, como eu falei, né? Da porteira para dentro. Né? Então, a gente tem soluções que se conectam lá com o produtor e a gente vem trazendo essas informações todas. Da porteira para dentro, SAP. Da porteira para fora, vocês já estão conectando outras soluções também, para poder gerar também esse... Claro, a SAP também, claro, exato. Mas você está, o que a gente fala da porteira para dentro, olhando realmente esse cenário do pequeno e médio produtor. Exato. Que ele precisa, né? Precisa dessa tecnologia. E precisa de gestão, né? Precisa de gestão. É uma empresa, né? Um CPF ou um CNPJ que precisa fazer uma gestão, precisa ter uma gestão de estoques, financeiro, contábil, mesmo que de forma mais simples do que a própria cooperativa. Porque a cooperativa, que ela é muito mais complexa nesse sentido. Né? Exato. E tem uma uniformização dessa forma de fazer a gestão dos produtores, para a cooperativa é um ganho também, porque ela acaba conseguindo fazer a gestão do estoque de tudo que está fora. E também tem algumas outras particularidades que hoje a gente vê mais fora do Brasil, mas quando a gente fala blockchain, por exemplo, a gente fala menos, mas nos Estados Unidos a gente vê várias iniciativas legais com cooperados ou produtores que estão próximos. Eu tive uma incidência, um sinal de uma praga aqui na minha greening, aqui na minha propriedade aqui na Flórida. Então, avisar o vizinho dele. Então, toda essa conectividade, a gente vê algumas iniciativas aí para um produtor tentar ajudar o outro, um cooperado tentar ajudar o outro também, e pode chegar até o nível de fazer uma gestão compartilhada, alguma coisa assim. Isso é importante, né? Acho que isso faz bastante sentido. Tá? Sim. Isso faz bastante sentido também, né, Bianca? Sim, com certeza. Tem mais perguntas? Não, vou ter perguntas aqui. A gente pode ficar falando aqui, ó. Não, vamos lá. Pessoal, a gente sempre gosta muito de falar de agronegócio envolvendo tecnologia, envolvendo software. E eu queria, Rafael, vou colocar você num desafio aqui. Hein? É possível planejar a safra hoje usando o SAP? Sim. Dá um exemplo prático do quanto vocês geram valor na ponta usando o sistema de vocês. Eu vou voltar no exemplo que a gente falou antes. Pessoal, isso aqui não está combinado, hein? Eu vou voltar no exemplo que a gente falou antes, vou até dar um exemplo de alguns clientes aqui. Mas a gente tem, por exemplo, a Citrosuco. A Citrosuco é o maior produtor de suco de laranja do mundo. Fica lá em Mojimirim, aquela região, não é? Ele fica em Matão. Matão. Fica em Matão. Quase. É uma empresa que cresceu muito ao longo dos últimos anos. Tem unidades fora do Brasil, Estados Unidos, Japão, China, Europa. E essa é uma empresa que tinha alguns desafios ali em 2016 para 2017. A gente fez um trabalho junto com eles, inclusive na parte de serviço, de realmente fazer um diagnóstico, montar um diagnóstico com eles do que eles precisavam, do que eles estavam montando para os próximos anos. E a gente criou, de fato, um roadmap. Né? Roadmap junto com o seu cliente. Junto com o cliente, de fazer uma ascensão tecnológica dentro da empresa. Né? E hoje eles saíram de uma situação onde eles tinham o RP já da SAP, eles já tinham uma versão antiga nossa, mas eles tinham várias soluções trabalhando em várias frentes dentro da empresa. E a decisão deles naquele momento foi, assim, eu quero informação, eu quero trabalhar com informação. E eu lembro de uma frase de um executivo que estava lá na época, que ele falou, eu quero quando eu errar um forecast de vendas lá fora, por exemplo, um vendedor meu lá na Europa, eu quero saber que componente da minha máquina, não é a máquina, é o componente da máquina, eu vou ter que estressar mais
e que pode ter uma incidência maior de falha aqui para eu conseguir entregar mais rápido alguma coisa que não estava prevista. Então ele queria isso. Para fazer isso, no entendimento deles mesmo, né? Eles falaram, eu só consigo fazer dentro da mesma plataforma. Não dá. Eu preciso da mesma informação e eu preciso ter uma consistência das informações. Então a gente começou esse trabalho com eles, esse trabalho ainda está em curso, a gente está na fase final agora, que é levar o RP deles para a nuvem, né? Para o S/4HANA na nuvem, que é o RISE. Mas hoje a gente tem diversas soluções em diversas áreas da empresa. Então toda a parte de planejamento está dentro, parte de estoques, de demanda. E este é um caso que ele é interessante, por quê? Porque eles produzem mais de metade das laranjas, né? Eles têm toda tem uma quantidade de caminhões relevante, é lógico que ele contrata alguns terceiros também. Ele faz toda a parte de transporte e os navios são deles também. Caramba, então ele tem a cadeia inteira. Caramba, e eles são clientes SAP e estão evoluindo com a solução e, obviamente, vocês estão evoluindo junto com eles. Exato. Para levar a solução e melhorar a solução e também levar essa solução para outros países, concorda? Se você tem uma solução aqui que é da SAP, mas é uma solução que teve, obviamente, esse conhecimento, igual você falou, né? Aqui a gente é grande expoente dentro do mundo quando fala do tema de agro. E você melhora uma solução de citros, e você tem uma empresa na Argentina, você pode levar a sua solução para a Argentina. É o natural. Né? É o natural. E hoje vocês já fazem isso também, né? Vocês já levam as soluções de vocês que tem aqui para todo mundo. Exato. A gente tem alguns clientes que utilizam a solução. É porque é natural. Você usa aqui, vai usar a mesma solução lá, né? Até para você... É o rollout, né? Que a gente tem esse rollout, termo, você pega a mesma solução e pluga ela em outras unidades de negócio. Né? Exato. Então, você tem a mesma solução, você cria uma base aqui, né? Um template, e você... coloca isso nas outras regiões também. Caramba, Rafael, eu estou bastante surpreso em entender essa proximidade que a SAP tem dentro dos seus próprios clientes de agro e também criar um plano de negócio junto do seu cliente, criar um roadmap com ele, falar, o que você quer fazer daqui 5 anos? Que eu vou te atender nisso. E você tira as soluções que você tem em especialistas e usa só a minha solução. Porque uma das fortalezas que vocês têm, que você falou aqui no começo, eu consigo te integrar em tudo. Eu consigo te atender em tudo. Eu quero ser o seu único parceiro tecnológico para te levar onde você quiser ir. E vocês já são uma empresa internacional, com certeza é muito mais fácil uma empresa brasileira que exporta, porque o agro brasileiro hoje ele é bastante relevante no mundo. Então a gente tem empresas aqui, como a própria JBF, tem empresas que são gigantes fora do Brasil também. E para vocês meio que uma opção natural ele optar por uma solução da SAP. Não, perfeito. E assim, quando a gente olha para agronegócio, eu acabei não citando antes, mas eu faço isso há 10 anos na SAP, com a equipe, a gente tem toda uma equipe capacitada, a gente tem técnico agrícola, engenheiro agrônomo. Dentro da SAP para poder entender tudo isso. Exato. Tem até um veterinário, tem algumas pessoas ali dentro atuando no segmento. Tem também ali bezerro, alguma coisa? Não, uma mini fazendinha SAP? Por enquanto, a ideia aí, pessoal, a mini fazendinha SAP? Por enquanto, não. Mas o primeiro cliente da SAP no Brasil... Em 1995, foi um cliente de agronegócio. Então, e assim, entre os 5 primeiros, 3 são de agronegócio. Um é uma indústria química, né? Mas, então, o primeiro cliente da SAP no Brasil foi a Perdigão, que hoje é BRF. Né? Então, a nossa relação, ela vem de muito antes. A nossa relação com o agronegócio é muito íntima. Né? Então, a gente começou a fazer esse trabalho lá atrás, a gente conhece os processos. No sucro energético, por exemplo... É lógico que a gente tem algumas empresas que não utilizam eventualmente um concorrente, um software desenvolvido internamente, mas a nossa participação no sucro energético, que foram as primeiras empresas, né, os primeiros segmentos que foram aderindo ao SAP antes do ano 2000, o nosso market share é gigantesco, é muito grande. Nossa, olha, interessante. Então, a nossa relação com o agronegócio ela vem há muito tempo no Brasil. E vocês atendem que tipo de porte de empresa? Para deixar claro quem está assistindo também o nosso podcast,
que vai falar, vou ligar lá para o Rafael, eu quero conversar com ele, que eu quero que ele me atenda aqui. Uhum. Posso falar todas? Não, o porte de empresas, assim, são empresas sim. enterprise, empresas mais... Não, eu tô brincando. O que acontece, né? A gente já tem uma participação muito grande nas maiores, tá? A SAP é reconhecida por isso. Mas a gente está cada vez mais democratizando essa utilização de tecnologia, né? Então, hoje a gente tem um foco muito grande, se vocês olharem os statements do nosso presidente global, a gente está olhando muito para pequenas e médias. Muito. A gente tem um foco muito grande nisso. A gente tem várias pessoas aqui na SAP Brasil, América Latina, mundo, olhando muito para isso. E quando a gente olha para pequenas e médias no Brasil, a gente está falando muito de agronegócio, né? A gente tem milhares de cooperativas no Brasil, milhares de cerealistas, produtores. Cítricos, pequenos e médios eles são grandes. Exato. Você fala de porte em relação a outros países. Exato. É isso mesmo, a gente está focando bastante em pequenas e médias, a gente já tem um share grande, né? A gente quer crescer mais. E a solução usando o S4HANA. Exato, S4HANA, o S4HANA, ou a versão pública, ou a versão privada. Ou a versão privada. Fala um pouquinho para o pessoal, só para entender a diferença da solução pública e da solução privada. Sim. Quando a gente fala as duas soluções são praticamente as mesmas, né? Muda um pouco a infraestrutura, onde vai estar, onde não vai estar, mas a solução é praticamente a mesma. Não muda muita coisa, não. Mas aí você tem uma hospedagem pública e uma hospedagem privada. Né? Geralmente porque cloud isso, né? O que acontece na cloud pública cloud privada, muda essa questão da hospedagem, né? Ou você está em um data center, uma infraestrutura que ela é compartilhada. Ou ela é exclusiva. E você tem a gestão, você e aí depende muito da estratégia da empresa, depende muito... Depende. As duas são igualmente seguras, né? Sim. Hoje a gente tem entregado um nível de serviço muito alto. Eu trabalhei com venda de terceirização de infraestrutura no passado. Vi a evolução disso ao longo do tempo. Hoje a gente tem entregue uma experiência para os clientes de 99,98% de SLA. Isso é um mínimo de paradas no ano, né? Caramba, então a evolução desse mercado é muito grande. Sim. Tá? As duas soluções são igualmente seguras, têm a mesma governança, o mesmo nível de serviços. A questão realmente é a abordagem da empresa, como ela quer abordar e como que vai ser criado esse roadmap, né? De uma migração para a nuvem ou já começar na nuvem. A gente tem empresas já começando aí nesse mundo novo. A gente pode ficar falando aqui com o Rafael até às 6 da manhã, aqui, porque o assunto vai embora mesmo. Mas eu acho que é importante a gente deixar alguns pontos claros aqui. A importância de uma empresa como a SAP, que é uma empresa gigante, uma empresa totalmente admirável hoje no mundo. Acho que a SAP de software de gestão de RP é a maior empresa do planeta hoje. E a maneira que ela olha o agro brasileiro, e olha não só o agro, olhando empresas grandes, né, que eu acho que é um caminho natural, que são empresas que exportam, empresas que até dependem desse rollout internacional, mas olhando as pequenas e médias. Acho que a pequena e média indústria do agro, as cooperativas, as revendas, todo esse elo sendo atendido por uma empresa do porte da SAP, com a tecnologia do S4HANA, até olhando um pouco menor, até o SAP Business One também, que atende bem também essa camada, eu acho que é uma mensagem muito importante que a gente pode deixar aqui para quem está assistindo e para quem é do setor. Com certeza, é uma parcela muito importante, né, do agronegócio, então realmente não podem ser desprezados, né, tem que ter esse olhar, essa atenção. Eu achei interessante um ponto que você comentou dessa adaptabilidade do software, né, então, de acordo com a necessidade da empresa, vocês conseguem chegar a construir, né, um software que atenda realmente aquela necessidade, aquela especificidade, né, eu achei isso bastante interessante. Isso, a gente trabalha com a parametrização, né? Mas quando a gente olha para agronegócio no Brasil, como a gente falou antes aqui, a gente está mirando o detalhe mesmo. Então, a gente quer atender a gestão do estoque do terceiro, a gente quer atender barter, a
A gente quer atender todas as particularidades da interação da cooperativa com um cooperado. A gente está olhando o detalhe do detalhe. Detalhe mesmo. A informação lá na mão de ponta a ponta. De quem está na ponta mesmo, colocando o pé no barro ali para realmente produzir o alimento. Perfeito. E vocês estão pondo o pé no barro junto. Exato. Para poder estar junto realmente e trazer soluções, pessoal. É isso, a gente está usando aqui, né, o podcast do nosso evento, né? E é um espaço bastante dedicado a isso, a gente debater essa tecnologia. E mais do que isso, é essa tecnologia chegar até vocês aí, para que vocês também adotem essas tecnologias, esses sistemas, coloquem isso dentro da sua fazenda, da sua usina, da sua cooperativa, da sua revenda, da sua indústria do agro, da sua indústria de defensivo, da sua indústria também química envolvendo o agronegócio. Eu acho que o mais importante é que, aumentando a maturidade e a adoção de tecnologias do agronegócio, a gente vai ter maior produtividade, uma redução de custo e um produto com mais qualidade. Com certeza, exatamente. É isso. Obrigado, Rafael, pelo seu tempo, pela aula aí que você deu pra gente. Obrigado aí por trazer essas informações aqui para o podcast do AgroSummit. Eu que agradeço. Obrigada.